roses were living the dream. To you, my darling. No, to you. Until it all came crashing down. You got fired. Fired? On August 29th, stop. You stop! And see The Roses. Rated R. In theaters everywhere, August 29th. I am so excited for this spa day. Candles lit, music on, hot tub warm and ready. And then my chronic hives come back. Again, in the middle of my spa day. What a wet blanket. Looks like another spell of itchy red skin. If you have chronic spontaneous urticaria or CSU, there is a different treatment option. Hives during my next spa day? Not if I can help it. Learn more at treatmyhives.com. Oiê, eu sou a Leila Germano, dona e proprietária do Hoje Tem, e eu tenho o maior prazer em apresentar a vocês a nossa nova aventura aqui no feed, o capítulo 1. Toda semana a gente vai ler as primeiras páginas ou o primeiro capítulo de um livro muito bom. E a ideia é deixar a sugestão para que você, aí do outro lado da caixinha de som, continue a aventura. E para deixar tudo mais interessante, o título do livro você só vai ficar sabendo no final. A ideia aqui é deixar todo mundo curioso, mergulhando em páginas que realmente valem a pena. Vamos nessa? Capítulo 1. O Pavilhão Afonso Pena. O antigo arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade, da Boda do Campo, amanheceu especialmente frio naquela segunda-feira de 1975. Uma espiada pela janela azul de madeira indicava que a neblina típica dos meses de julho tomava conta da rua Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio. Lá dentro da casa rosa de 8 cômodos, Marlene Laureano se preparava para sair. Filha de mãe italiana e pai descendente de índios, a moça de 20 anos estava apreensiva. Antes das 5 horas da manhã, ela deixou o quarto e seguiu em direção à cozinha, onde a mãe esquentava leite no fogão a lenha. Vestida com calça de linho roxo e blusa rosa de algodão, roupa que só usava em ocasiões especiais, tomou rápido café, despedindo-se em seguida. Já na rua, o ar gelado cortava o rosto da jovem. Fazia uns 8 graus, mas a sensação era de temperatura negativa. O clima de temperaturas baixas para os padrões brasileiros ainda é uma das características de Barbacena, cidade encravada na Serra da Mantiqueira, o maciço rochoso de Minas Gerais. O barulho que o sapato de solado de aço fazia ao tocar as ruas de pedra confirmava que Marlene tinha pressa. 30 minutos de caminhada e lá estava ela de frente ao pontilhão que separava aquele lugar do resto da vila. Cruzou a estação ferroviária, vencendo o portão de ferro. Dali em diante, passou a andar pelo chão de terra batida em parte da área de mais de 8 milhões de metros quadrados. Apesar do tamanho, o complexo não podia ser visto do lado de fora, por causa da muralha que cercava todo o terreno. Lá dentro, a dimensão daquele espaço, asperamente cinza, tomado por prédios com janelas amplas, porém gradeadas, impressionava. Marlene ainda pôde perceber, no pátio, alguns bancos cimentados. Ao final do trajeto, ela parou em frente ao Afonso Pena, um dos 7 pavilhões do Departamento B, com cerca de 1.500 metros quadrados. Fechada por fora, a porta de madeira que dava acesso aos dormitórios começava a ser aberta. Um cheiro insuportável alcançou a sua narina. Acostumada com o perfume das rosas do escritório da Brasil Flowers, onde passou sua única experiência profissional até aquele momento, Marlene foi surpreendida pelo odor fétido, vindo do interior do prédio. Nem tinha se refeito de tamanho mal-estar, quando avistou montes de capim espalhados pelo chão. Junto ao mato, havia seres humanos. Esquálidos. 280 homens, a maioria nu, rastejavam pelo assoalho branco em tosetos pretos em meio à imundície do esgoto aberto que cruzava todo o pavilhão. Marlene sentiu vontade de vomitar. Não encontrava sentido em tudo aquilo. Queria gritar, mas a voz desapareceu da garganta. Guiada por um funcionário, viu-se obrigada a entrar. Tentou evitar pisar naqueles seres desfigurados, mas eram tantos que não havia como desviar. Só teve tempo de pensar que o mundo havia acabado e não tinha sido avisada.
Ainda com os pensamentos descoordenados, avistou num canto da ala um cadáver, misturado entre os vivos. Observou quando 2 homens de jaleco branco embrulharam o morto num lençol. O 16º naquele dia, embora muitos outros agonizassem. Na tentativa de se aquecerem durante a noite, os pacientes dormiam empilhados, sendo comum que os de baixo fossem encontrados mortos, como naquele dia 7. Contratada como atendente psiquiátrica, Marlene recebeu sua tarefa. Ficaria responsável pelo recolhimento diário do capim, que deveria ser colocado para secar, até que os guardas, nome dado aos servidores masculinos, contratados pela Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica, FEAP, pudessem colocar a forragem vegetal de volta no pavilhão ao final do dia. Meu Deus, eu não vou dar conta. Essas pessoas vão morrer, murmurava Marlene ao iniciar a tarefa de recolher o capim. Em choque, cumpriu a rotina, embora sua mente estivesse no lugar modesto em que vivia, mas com cama limpa e quente para dormir. Pensou em desistir, porém não queria decepcionar os pais. Com o ensino médio concluído no Colégio Tiradentes, a 5ª filha de uma família de 8 irmãos tinha passado em 10º lugar em concurso do estado, um feito para os laureanos. A pergunta da mãe ecoava na sua cabeça. Filha, é isso que você quer? Apesar de sentir medo do desconhecido, ela tinha certeza de que não seguiria os passos maternos. Durante 32 anos, Regina trabalhou na Ferreira Guimarães. Saía de casa, ainda de madrugada, e caminhava quase 2 horas para chegar ao serviço. A jornada exaustiva só terminava no final da tarde, quando a sirene da fábrica de tecidos anunciava que era hora de calar as máquinas. A lembrança dos sacrifícios enfrentados pela tecelã fez a filha esperar com ansiedade pelo primeiro dia no novo trabalho. O barulho da água caindo dentro do balde a despertou. Marlene iniciava agora a lavagem de toda a ala, na tentativa de desinfetar o chão impregnado pelo cheiro de fezes e urina, não só humanas, mas também de ratos que dividiam o espaço com os pacientes do Colônia, considerado o maior hospício do Brasil. Ao esfregar a vassoura contra o piso, a jovem viu o emprego dos sonhos se transformar em pesadelo. Começara a trabalhar num campo de concentração, travestido de hospital. Apesar de estar tomada pela indignação, sentiu-se importante diante da instituição tradicional que mantinha, com o apoio da Igreja Católica, as portas abertas desde 1903. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina no lugar onde se padronizava tudo, inclusive os diagnósticos. Maria de Jesus, brasileira de apenas 23 anos, teve a Colônia como destino em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista que sustentava a ideia de limpeza social fortalecia o hospital e justificava os seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência em local que a vista não pudesse alcançar. Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser desenhada. 30 anos depois, existiam 5.000 pacientes em um lugar projetado inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi, então, oficialmente sugerida pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos pavilhões, para caber mais e mais infelizes. O modelo do leito-chão deu tão certo que foi recomendado pelo poder público para outros hospitais mineiros em 1959. Somente em 1980, quando os primeiros ventos da reforma psiquiátrica no Brasil começaram a soprar por lá, é que os gemidos do desengano foram sendo substituídos por alguma esperança.
60 mil pessoas perderam a vida no Colônia. As 5 décadas mais dramáticas do país fazem parte do período em que a loucura dos chamados normais dizimou, pelo menos, 2 gerações de inocentes em 18.250 dias de horror. Restam hoje menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui nesse livro, e é pelo olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns de seus algozes que a história do Holocausto brasileiro começa a ser contada. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at Autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Tá chegando mais um trem de doido, gritou um funcionário do hospital. A parada na estação Bias Fortes era a última da longa viagem de trem que cortava o interior do país. Quando a locomotiva desacelerava, já nos fundos do Hospital Colônia, os passageiros se agitavam. Acuados e famintos, esperavam a ordem dos guardas para descer, seguindo em fila indiana na direção do desconhecido. Muitos nem sequer sabiam em que cidade tinham desembarcado ou mesmo o motivo pelo qual foram despachados para aquele lugar. Os recém-chegados à estação do Colônia eram levados para o setor da triagem. Lá, os novatos viam-se separados por sexo, idade e características físicas. Eram obrigados a entregar seus pertences, mesmo que dispusessem do mínimo, inclusive roupas e sapatos. Um constrangimento que levava às lágrimas muitas mulheres que jamais haviam enfrentado a humilhação de ficar nuas em público. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelado. Os homens tinham ainda o cabelo raspado de maneira semelhante à dos prisioneiros de guerra. Após a sessão de desinfecção, o grupo recebia o famoso azulão, uniforme azul de brim, tecido incapaz de blindar as baixíssimas temperaturas da cidade. Assim, padronizado e violado em sua intimidade, seguia cada um para o seu setor. Os homens eram encaminhados para o departamento B, e os que tinham condição de trabalhar iam para o pavilhão Milton Campos, onde, em razão dos pequenos dormitórios, ficavam amontoados, sendo obrigados a juntar as camas para que nem todos dormissem no chão. As mulheres andavam em silêncio, em direção ao departamento A, conhecido como assistência. Daquele momento em diante, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas, irmãs. As que não podiam pagar pela internação, mais de 80%, eram consideradas indigentes. Nessa condição, viam-se despidas do passado e às vezes até mesmo da própria identidade. Sem documentos, muitas pacientes do Colônia eram rebatizadas pelos funcionários. Perdiam o nome de nascimento, sua história original e sua referência, como se tivessem aparecido no mundo sem alguém que as parisse. Outros recebiam a alcunha de ignorado de tal. Muitas ignoradas eram filhas de fazendeiros as quais haviam perdido a virgindade ou adotavam comportamento considerado inadequado para um Brasil à época dominado por coronéis e latifundiários.
Esposas trocadas por amantes acabavam silenciadas pela internação no Colônia. Havia também as prostitutas, a maioria vinda de São João del Rei, enviadas para o pavilhão feminino Arthur Bernardes após cortarem com gilete os homens com quem haviam se deitado, mas que se recusavam a pagar pelo programa. Além do trem, muita gente era enviada para o hospital de ônibus ou em viatura policial. Várias requisições de internação eram assinadas por delegados. Antes da construção do Colônia, muitos dos chamados loucos em Minas tinham como destino as cadeias públicas ou as santas casas de misericórdia, onde eram mantidos em anexos. Como a psiquiatria se constituiu no Brasil somente no início do século XIX, a assistência aos alienados ainda era algo incipiente no país, que teve o seu primeiro hospício, o Pedro II, instituído por decreto em 1841. Por isso, apesar de ser um hospital, o Colônia era carente de médicos. Até o final da década de 50, psiquiatras e clínicos ainda eram uma raridade por lá. O hospital acabou tendo a sua finalidade deturpada desde os primeiros tempos. Já em 1914, há registros de queixas sobre as condições inadequadas de atendimento, apesar das constantes liberações de suplementos de crédito aprovados pela Assembleia Legislativa. Considerado pela história oficial como um presente de grego para Barbacena, já que o hospício foi construído na cidade como o prêmio de consolação após perder a disputa com Belo Horizonte para ser a capital de Minas, o Colônia, pelo contrário, atendeu a interesses políticos, impulsionando ainda a economia local. Além de produtor de flores, o município consolidou a sua vocação para o comércio. Ganhou e muito fornecedores, além de moradores que viam no lugar a chance de um emprego bem remunerado, apesar da pouca qualificação dos candidatos. Muitos coronéis da política mineira nasceram junto com Colônia, transformando o hospital em um grande curral eleitoral. O município se ressente até hoje da pecha do seu hospício, mas o comércio da loucura, que mais tarde despertou a gana das clínicas particulares, viabilizou o modelo de cidade que Barbacena se tornou. 19 dos 25 hospitais psiquiátricos existentes em Minas até a década de 1980 estavam localizados no famoso corredor da loucura formado por Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Nesse período, as 3 cidades concentravam 80% dos leitos de saúde mental do estado. Parâmetros da Organização Mundial da Saúde estabeleciam como referência 3 internações para cada 1.000 beneficiários no país, mas estudos do setor psiquiátrico mineiro revelaram quase 7 internações para cada grupo de 1.000, em 1979. Em 1981, o número era superior a 5. A cada 2 consultas e meia, uma pessoa era hospitalizada nas gerais. Antônio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o hospital, aos 25 anos. Há poucos registros sobre o passado de Cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios, como Antônio diz, resultando na sua prisão. Hoje, passados mais de 40 anos do episódio, Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado para o Colônia pela caneta de um delegado no dia 3 de janeiro de 1969. Não sei por que me prenderam, cada um fala uma coisa, mas depois que eu perdi o meu emprego, tudo se descontrolou. Vinha tudo num caminhão, mas eu acho que eles queriam economizar. No começo, incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Se existe inferno, o Colônia era esse lugar. Quase como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às mãos, e apesar da estatura alta, parece querer se esconder de si mesmo. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. "Por que você não disse que falava?" perguntou um funcionário da unidade, surpreso com a novidade. "Uai, nunca ninguém perguntou." Cabo também passou a vida assinando documentos com as digitais, até descobrirem que ele sabia escrever o próprio nome. Deixou o hospital em 2003 para morar numa residência terapêutica de Barbacena, uma das 28 casas mantidas pela prefeitura da cidade em parceria com a ONG Instituto Bom Pastor. Quando se viu fora dos muros do hospital, não sabia como sobreviver sem amarras. "A que horas as luzes se apagam aqui?" perguntou na primeira noite liberto do cativeiro.
Retirado do convívio social por quase meio século, ele jamais poderia imaginar que agora era o dono do seu tempo e que tinha ele mesmo o poder de clarear ou escurecer o ambiente com um simples toque no interruptor. Além de nunca ter visto um apagador de luz, ser dono de si era uma novidade para quem viveu décadas de institucionalização. Para Antônio, no entanto, se desvencilhar do Colônia foi tão difícil quanto mudar o endereço. O hospital estava ali, marcado não só no seu corpo, mas também impregnado na sua alma. Por isso, os pesadelos tornavam seu sono sobressaltado e se repetiam, noite após noite. Acordava com o suor umedecendo o pijama e sempre com a mesma sensação de terror. Olhava ao redor para ver onde estava e descobria que os eletrochoques com os quais sonhava ainda o mantinham prisioneiro do Colônia. Recordava-se sempre do início das sessões, quando era segurado pelas mãos e pelos pés para que fosse amarrado ao leito. Os gritos de medo eram calados pela borracha colocada à força entre os lábios, única maneira de garantir que não tivesse a língua cortada durante as descargas elétricas. O que acontecia após o choque, Cabo não sabia. Perdia a consciência quando o castigo lhe era aplicado. O colega Antônio da Silva, o Toninho, lembra bem o que acontecia depois que o aparelho era ligado. Ele via os companheiros estribucharem, quase como se os olhos saltassem da face. Cabisbaixo, fez uma revelação. Eu ajudei a dar choque em muitos colegas. Ficava segurando, confessa o homem que hoje tem 48 anos. Abandonado no Colônia aos 12 anos pela família por causa de um quadro de epilepsia, Toninho não era o único a participar disso. O eletrochoque era tão comum na unidade que muitas vítimas se tornavam algozes depois que o feito da desgraça elétrica passava. Funcionário aposentado do hospital, Geraldo Magela Franco, 67 anos, admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinham finalidades terapêuticas, mas de contenção e intimidação. Ele trabalhou 29 anos no Colônia, onde foi contratado como vigia, em 9 de outubro de 1969. Permaneceu na unidade até 1998 e, como não tinha formação adequada para lidar com os pacientes, aprendeu na cartilha de funcionários mais antigos do que ele. Não havia prescrição. A gente aprendia na prática sobre o que fazer, quando ocorria qualquer perturbação. No caso dos remédios, a gente dava quando o doente apresentava algum tipo de alteração. Antônio fala baixo. Em situação de epilepsia, aplicávamos uma injeção. Se o cara às vezes se exaltava, ficava bravo, a gente dava uma injeção para ele se acalmar. Testemunha do Holocausto, o médico Ronaldo Simões Coelho, 80 anos, garante que, de perto, o horror era ainda maior. A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. Ronaldo foi contratado pelo Estado em 29 de julho de 1971 como psiquiatra. Também foi secretário-geral da recém-criada Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica, substituída, em 77, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A eletroconvulsoterapia existe desde 1938 para tratamento de doenças mentais, mas o seu uso, no século passado, foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque se modernizou há um par de décadas, sendo utilizada nos dias atuais com fins terapêuticos para alguns tipos de transtornos, como a depressão profunda, embora existam correntes contrárias ao seu uso. No Brasil, o método passou a ter mais controle em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras específicas para a adoção da técnica, como a necessidade de aplicar anestesia geral. Além da anestesia, a utilização de relaxantes musculares ameniza as convulsões, mas nem sempre foi assim. No Colônia, o choque era aplicado a seco e tinha características semelhantes à tortura. Para conseguir crescer profissionalmente dentro do hospital, os interessados precisavam passar por todas as etapas de atendimento na área da saúde, desde a aplicação de injeção até a realização de curativo e do temido eletrochoque. Francisca Moreira dos Reis, funcionária da cozinha, era uma das candidatas à vaga de atendente de enfermagem em 1979.
Ela e outras 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do pavilhão Afonso Pena, escolhidos aleatoriamente para o exercício. Chiquinha, como é conhecida, jamais havia feito nada parecido. Por isso, não sabia como iria reagir na hora das descargas. Decidiu que assistiria às colegas na prova prática, para depois iniciar o teste. A colega Maria do Carmo, que também era da cozinha, foi a primeira a tentar. Cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta altura já estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou mentalmente 1, 2, 3 e aproximou os eletrodos das têmporas da sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem 110 e, após a nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente de todos. Estarrecidas, as candidatas se mantiveram em silêncio. Algumas lágrimas teimaram em cair naqueles rostos assustados, mas ninguém ousou falar. Imediatamente, os atendentes do hospital embrulharam o coitado num lençol, como se aquele não fosse um cadáver. Simplesmente fizeram o pacote, colocaram no chão e o corpo, ainda quente, ficou à espera de quem o recolhesse para o necrotério. -1, pensou o guarda enquanto fazia o serviço. A segunda candidata se aproximou de outra cama e, trêmula, iniciou a prova. O paciente escolhido era mais jovem que o primeiro. Aparentava ter menos de 20 anos. Com os olhos esbugalhados de medo, ele até tentou reagir, mas não conseguia se mover preso ao leito. Suas súplicas foram abafadas pelo tecido que enchia a boca. 1, 2, 3, nova contagem, e o homem recebeu a descarga. Não resistiu. Era a segunda morte da noite, e as aulas estavam só começando. Chiquinha não suportou. "Não quero mais fazer esse curso", gritou, antes de sair correndo. Passou um bom tempo na cozinha até pedir baixa do emprego, para onde só voltaria em 1988. A primeira lembrança que Chiquinha tem do Colônia é de 1965. Aos 10 anos, ela ajudava a servir os pacientes no refeitório feminino. Apesar da pouca idade, a menina tinha a entrada liberada no hospital, onde levava a marmita para a mãe, Maria José Moreira, contratada em 1959. Nesse período, a filha da funcionária subia na mesa de cimento para distribuir café, única maneira de alcançar as canecas de alumínio. Cresceu lidando de perto com o estigma da loucura, sem compreender por que pessoas feitas de carne e osso, como ela, tinham perdido a liberdade. Cansou de ouvir histórias sobre loucos perigosos, mas as pessoas que ofereciam risco eram as mesmas que passavam a noite na porta do quarto dos plantonistas para proteger a filha da funcionária que dormia lá. Mimada pelos pacientes, a menina não sentia medo, pelo contrário. Ficou amiga de Conceição Machado, uma das internas que mais resistiram ao encarceramento do Colônia. Aos 15 anos, Conceição foi mandada para o hospital porque decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora trabalhasse como os irmãos na fazenda de Dores do Indaiá, município pouco povoado do centro-oeste das Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos mesmos direitos. Pela atitude da rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem de doido, único no país que fazia viagens sem volta. Em 30 anos, nunca recebeu visita. No começo, a filha de Indaiá foi tomada pela indignação. Bonita, jovem e lúcida, não aceitava o diagnóstico da loucura. O peso da retaliação era maior do que a ousadia da adolescente. Como castigo, Conceição passou mais de 2 anos trancada em cela inferior a 10 metros quadrados. Só via a luz do sol 20 minutos por dia. Lutou com todas as suas forças para não se envergar diante do peso da sentença, até decidir canalizar sua energia para tentar mudar o lugar que passou a ser seu mundo, tornando-se líder do seu grupo. Um dia, indignada com o descaso imposto aos pacientes, ela tomou o caminho da sala do então diretor, José Teobaldo Tolendal. Entrou gritando. Surpreso, ele se levantou da cadeira. "Senhor diretor, prove este café. Se servir para o senhor tomar, também serve para os pacientes", desafiou Conceição. A dor de Conceição tocou a filha da funcionária, mas foi a garra dela que conquistou o respeito da menina.
Aos 14 anos, Chiquinha arranjou o namorado e prometeu à paciente que a levaria para assistir o seu casamento. Dito e feito, quando Chiquinha, aos 15 anos, se uniu ao cabo da aeronáutica Pedro Vitorino dos Reis, de 19 anos, na Igreja São José, Conceição estava lá para assistir à cerimônia. Estava com 43 anos. E mesmo sabendo que o Colônia tinha se apropriado do seu futuro, desejava o melhor para a amiga. Pelo menos alguém que conhecia teria chance de ser feliz. O exemplo de garra de Conceição marcou a vida de Chiquinha. Assim como a amiga de Indaiá, ela também queria ser porta-voz do seu grupo, em busca de melhorias. Chiquinha tornou-se diretora do Sindicato Único da Saúde. Aos 57 anos, representa quase 20 mil servidores mineiros. Foi Maria José quem pediu a filha para se inscrever no concurso público que daria direito a uma vaga na instituição. À época, bastava uma carta de recomendação de um político local para garantir a vaga. Havia se valido desse recurso para entrar no Colônia, permanecendo 30 anos no emprego. Começou a trabalhar no pavilhão Crispim, que abrigava 350 mulheres, sendo responsável pela limpeza da ala e pela higiene das pacientes. Sem saber ler nem escrever, distribuía pelas cores os 2 únicos comprimidos disponíveis na farmácia, Amplictil e Diazepam. Quando a intenção era acalmar os ânimos, ela lançava a mão de 2 rosas, com efeito sedativo. Para reduzir a ansiedade, usava 2 azuis. Com então 20 anos, Chiquinha seguiu o conselho da mãe, sendo contratada no Colônia em 1977, como auxiliar de serviços gerais. Optou pela cozinha, pois preferia enfrentar as caldeiras aos cheiros dos pavilhões. "Qual é o cardápio?" perguntou Chiquinha no seu primeiro dia como funcionária. "Simples", ouviu da veterana. "Segunda, quarta e sexta, arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Terça, quinta, sábado e domingo, a variação é feita pela carne moída." "E para as pensionistas, a mesma coisa?" "Claro que não. Quem pode pagar, come melhor. Em vez de ovo, omelete. A gente também incrementa a carne moída e faz uns bolinhos ou hambúrguer. O macarrão vai com molho." "E o jantar?" "Para as indigentes, sopa de macarrão branco, entendeu?" Chiquinha fez que sim com a cabeça, mas saiu para chorar no pátio. Embora já conhecesse o Colônia havia 9 anos, o que antes era apenas brincadeira de criança se transformou em uma experiência cruel. Por dia, a cozinha gastava 120 quilos de arroz e apenas 60 quilos de feijão para alimentar um exército de 4.800 pessoas. Como a quantidade não dava, o jeito era engrossar a água preta com farinha de mandioca na tentativa de encorpar o caldo e fazer a comida render. Além de aguada, a comida era insossa, pois quase não levava tempero. À época da colheita de milho, todas as refeições eram provenientes dos grãos da espiga, sendo comum diarreia provocada pelo excesso de amido. Quando havia carne, ela era triturada e misturada às refeições, já que faca e garfo eram proibidos. Farta mesmo somente a quantidade de verduras colhidas na horta do hospital e levadas para a cozinha em um pequeno caminhão. Apesar de couve em quantidade, faltava funcionário para picar tudo aquilo. Por isso, boa parte das folhas tinha lixo como destino. Chiquinha tem agora o olhar perdido, os olhos encharcados de lágrimas, quase a ponto de transbordar. 35 anos depois, tem o pensamento direcionado para o ontem. "Eu não sabia o tamanho da tragédia. Hoje eu sei e eu me arrependo de não ter dado o grito mais cedo. Eu acho que eu podia ter evitado alguma morte. Quantas? Muitas, talvez." A sensação de impotência diante das atrocidades ocorridas dentro dos muros do hospital é comum a funcionários e ex-funcionários do Colônia. Muitos contam que desejaram denunciar o sistema, mas não havia quem se dispusesse a ouvir. 28 presidentes do estado de Minas Gerais, interventores federais e governadores revezaram-se no poder desde a criação do Colônia, entre 1903 e 1980. Outros 10 diretores comandaram a instituição nesse período, alguns por mais de 20 anos, como o médico Joaquim Dutra, o primeiro dirigente. Em 1961, o presidente Jânio Quadros colocou o aparato governamental a serviço da instituição para reverter o calamitoso nível de assistência dada aos enfermos. Deputados mineiros criaram comissões para discutir a situação da unidade 10 anos depois.
Nenhum deles foi capaz de fazer os abusos cessarem. Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam morte nas costas. Eu paro por aqui e, de ouvinte, eu te convido a ser leitor. Você acaba de ouvir o capítulo 1 de Holocausto Brasileiro, uma obra de Daniela Arbex, publicada pela editora Intrínseca e reconhecida com o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Livro Documentário, também vencedora na categoria Livro-Reportagem pela APCA, além de ganhadora do Prêmio Lorenzo Natali na Bélgica. Holocausto Brasileiro também foi transformado em documentário pela HBO e lançado em 40 países. O link para saber mais sobre ele você encontra aqui na descrição do programa. Eu espero que esse livro forte, sensível e indispensável nos dias de hoje te lembre de nunca perder a capacidade de se chocar, se revoltar e buscar justiça para as pessoas vítimas da truculência dentro e fora do sistema manicomial brasileiro. Eu termino também lembrando do brasileiro Genivaldo de Jesus Santos, morto pela Polícia Rodoviária Federal em pleno 2022, após uma abordagem totalmente truculenta, desnecessária e hedionda, improvisando uma câmara de gás dentro de uma viatura. Genivaldo era neuroatípico.